à comunidade Novo Tempo Fortaleza. Aqui é um lugar para todos, onde podemos servir a Deus e ao próximo. Nossas programações acontecem todos os sábados às 10 da manhã e aos domingos, realizada pelo grupo de jovens do programa Suave na Nave, às 19 horas. Se você tem interesse em estudar a Bíblia com a gente, te oferecemos estudos bíblicos gratuitos. Quer conhecer mais sobre a nossa comunidade, os nossos projetos? Então nos acompanhe nas redes sociais. Nos siga no Instagram, @Comunidade Novo Tempo Portal, e se inscreva em nosso canal no YouTube, Comunidade Novo Tempo Fortaleza. A nossa adoração já vai começar, então compartilhe essa live com um amigo. Um abraço e fica com Deus! Eu quero começar hoje aqui convidando vocês a fazer uma regressão. Mas não é aquela regressão que é feita sob hipnose, nada disso. Vamos aqui imaginar o começo da nossa humanidade. Vamos lembrar aqui da criação do homem. Vamos lembrar aqui de Adão e Eva. Vocês imaginam, ou vocês sabem, eu tenho uma teoria, por que Adão foi criado antes de Eva? Você sabe, Niele, você tem alguma teoria por quê? A Lu falou que é porque Jesus precisava fazer um rascunho antes. Mas eu tenho outra teoria, Lu. Eu acho a minha mais plausível que a sua. Deixa eu lá, vamos lá, ó. Eles já estão aqui já discutindo, o casal aqui, mas vamos lá. Vamos lembrar como é que foi a criação. Não foi assim? Deus criou Adão, aí Adão começou a dar nome para os animais, e aí Adão começou a sentir falta de alguém como os animais tinham, né? Uma companheira e tudo mais, e aí Deus fez Adão dormir e criou Eva. Não foi assim? Não foi? Então, eu acho que Deus criou Adão primeiro porque Ele queria que a semana da criação fosse só uma semana. Porque se Ele fosse esperar Eva sentir falta de um companheiro macho, ia demorar uns 15 dias, 3 semanas mais ou menos. E o homem realmente, ele é mais necessitado de uma companheira. A mulher ia demorar muito mais. Mas assim, vamos, tirando a parte da minha teoria, vamos lembrar aqui daquele momento. Deus cria Adão e Ele não cria imediatamente Eva. Ele faz o que em seguida? Ele faz os animais virem para Adão, e Adão faz o que com os animais? Ele dá nome para os animais, casal por casal, ele vai dando nome para os animaizinhos. A gente não sabe que língua falava Adão, mas eu imagino que Adão, ele teve que usar, eu acho que ele imaginou assim, alguma regra para dar nome. Por exemplo, eu tenho a gente tem 3 cachorras lá em casa, uma delas é uma Pitbull. A Niele nem gosta dela, a Niele fugiu aqui. Mas tá aí. É a Luna. Ela é um doce, mas a Luna tem uma característica, ela como um Pitbull, ela é muito forte, ela é músculo puro. E eu apelido todas as cachorras lá de casa. Eu não chamo nenhuma pelo nome, eu chamo pelo apelido sempre. E ela é a Tronquinho, porque ela parece um tronco, porque ela é marronzinha assim, compridinha e toda dura, né? E eu fico imaginando que Adão, quando foi dar nome para os animais, ele usou alguma referência assim na cabeça dele. Ele olhou para um urso e achou que parecia uma rocha, por exemplo, ou uma montanha, e aí deu algum nome que fazia referência à montanha, não sei. Mas eu sei que ele foi dando nome para aqueles animais, e eu não acho que foi assim, sabe, próximo. Acho que ele chegava para o animal e, fazia um carinho no animal, porque Adão devia ser um cara sensível, né? Ele é, o primeiro dos homens, né? O ser humano mais próximo de Jesus que já existiu, em termos de caráter, de sensibilidade. Então, imagino que como Jesus era sensível, ele também era. E aí eu imagino ele fazendo um carinho, imagina que privilégio, né? Fazer um carinho em todos os animais. Imagina aqueles que, inclusive, para a gente, são feras inacessíveis, né? Um tigre,
sei lá, um lobo. Minha filha adora lobo. Minha filha está fazendo assim já. É o sonho da mamãe ir logo para a nova terra, encontrar a nova terra e poder brincar. Eu vou contar uma coisa para vocês, não sei se eu deveria falar isso. Ela já está me ameaçando ali. Mas a Mariana, ela acha que ela na nova terra tinha que ter 2 grupos de animais. Um para todos nós e um só para ela. A Aniele já falou que faz todo sentido, então serão 3 grupos, mamãe. Um para você, um para a Aniele e um para todos os outros, não. Seremos nós, os Helis não mortais, porque seremos imortais, os Helis imortais. Mas, e ele fazendo o carinho, eu fico imaginando aquele, né? E aí esse carinho todo, vendo a diferença do macho para a fêmea, algumas fêmeas maiores que os machos, a maioria dos machos maiores para fêmeas, mas enfim, e notando a diferença dali, da personalidade de cada um, de cada bicho. E aí ele, poxa vida, só eu aqui, né? E aí, quando ele acabou lá de fazer o trabalho dele, ali é o Jadson lá no fundo com a Carol, e o Arthur. Aê, garoto! Pessoal, se um dia vocês precisarem pedalar até um lugar, não chamem o Jadson, tá certo? Vocês não vão conseguir acompanhá-lo. E aí Deus põe Adão para dormir. Vamos resumir lá que ele faz a Eva chega, tal, beleza. Aí vamos fazer avançar um pouquinho na história. Os dois, vamos para a Bíblia, vai. Gênesis capítulo 3, começando no verso 6. Gênesis 3, 6. Vamos lá. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então eles não gostaram da sensação de estarem totalmente expostos, e fizeram roupas para si, mas fizeram roupas de folhas. Ia durar o que ali? Se durasse um dia, ia durar muito, porque é muito fácil de rasgar, né? A folha ia se degradar muito fácil, mas eles fizeram mesmo assim. Mas aí lá no verso 21, bem depois disso, depois de Jesus chegar e conversar com eles, ter todo o diálogo com relação à queda deles, conta que fez o Senhor Deus vestimenta de quê? De peles, para Adão e sua mulher, e os vestiu. Só que tem uma coisa, esse fez vestimentas de peles não é o mesmo verbo que usa quando fala que Deus criou a terra, tipo, é o verbo que é do nada, quando Deus cria do nada, né? Não é o mesmo verbo, é um outro verbo, isto é, Deus fez a vestimenta de alguma coisa que já existia. Se foi de pele, o que teve que haver naquele momento para ele fazer aquelas roupas para Adão e para Eva? Exatamente. Vocês já pararam para imaginar? Eu já parei para imaginar esse momento várias vezes. Várias vezes. A sensação de Adão, especialmente de Adão, quando aquele animal foi morto, quem tinha dado nome para aquele animal? Eu estou falando isso, estou me arrepiando, sabe por quê? Porque eu fico imaginando que os animais para quem eu já dei nome. Porque quando quando Adão deu nome para um animal, ele não deu nome, não tinha 2 nomes, não tinha o nome da espécie e o nome de batismo, digamos assim, do animal. Para ele era a mesma coisa. Estão entendendo? Quando ele deu o nome de ovelha, não tinha a ovelha Dolly, era ovelha o nome dela. Ele deu o nome de ovelha. Assim como Adão não tinha 2 nomes. Adão, o nome dele era o quê? Era Adão. Tanto é que o significado da palavra Adão é como se fosse humanidade, homem no sentido de humanidade. E agora imagina, eu fico imaginando vendo o que eu já passei por isso várias vezes, eu não sei quantos de vocês já passaram por isso. Já viram a morte do seu animal, do seu animalzinho?
A pior de todas que eu presenciei foi quando eu tive que levar uma labradora minha, que era a Lua, para sacrificar, para fazer eutanásia. A todo momento eu fiquei com a mão nela, e eu ainda botava a mão perto do focinho dela para que até o último suspiro dela ela sentisse o meu cheiro. Que eu sabia que era algo que a tranquilizava. Agora imaginem Adão. E olha, gente, eu já vi muitas mortes, mas muitas mortes. Não era o primeiro animal meu que tinha morrido. Eu já vi muitas mortes, eu sou médico. E mesmo assim aquilo me tocou profundamente, me machucou muito. Agora imaginem Adão que nunca tinha visto uma morte sequer. Imaginem a sensação que ele teve. Imagina o que era para Adão aquilo, ver uma morte, isto é, a cessação, o término definitivo de uma vida. Se a gente avançar um pouquinho, um capítulo só para frente, a gente vai começar a entender uma extensão do significado daquela morte daquele animal para dar as vestimentas para Adão e para Eva. Quando Deus, naquele momento, sacrificou aquele animal para fazer as vestimentas, ele fez ele ensinou uma outra coisa para Adão. É que o pecado de Adão, a falha de Adão, jamais poderia ser compensada por um ato de Adão. Assim como as vestimentas que Adão fez jamais seriam duráveis, elas não seriam realmente uma proteção para o casal. Quando Jesus chegou lá e fez aquele sacrifício daquele animal para fazer as vestes para Adão e para Eva, ele mostrou que o preço do pecado de Adão e Eva seria a morte, mas não a morte deles, mas a morte de alguém no lugar deles. Alguém que não seria nada ou ninguém mais do que aquela própria pessoa que estava falando com eles. Aquele mesmo que fez as vestes do sacrifício, ele iria morrer. Jesus que fez as vestes para Adão e Eva, estava dizendo para eles, eu vou morrer, para poder cobrir o pecado de vocês. E para que eles nunca esquecessem disso, ele falou uma coisa para Adão e para Eva, olha, você Adão, você vai, a partir de hoje, para nunca mais esquecer do que o teu pecado, o pecado de vocês dois, causou a essa terra, e, principalmente, porque eu vou ter que vir aqui, você vai sempre fazer um sacrifício de um animal que você cria para lembrar do meu sacrifício. Agora imagina, sempre, aquele momento horrível pelo qual Adão passou, ia ter que se repetir várias e várias vezes, com a sua própria mão, para ele lembrar do preço do pecado dele, que um dia o próprio Jesus viria morrer. Vamos lá para Gênesis 4 agora, no verso 3, a partir do verso 3, versos 3, 4 e 5. Agora, Adão passou para frente o ensinamento. E eu vou contar para vocês uma curiosidade. Quando eles foram expulsos do jardim, diz que quando eles iam fazer o sacrifício, durante um tempo o jardim do Éden permaneceu aqui na terra. Não sei quantos sabiam disso, mas durante um tempo o jardim do Éden permaneceu na terra. Eles foram expulsos do jardim, mas estudiosos dizem que o jardim do Éden, a sua
concepção, seu urbanismo, digamos assim, não sei se tem algum arquiteto aqui, a forma como ele foi desenhado é como se ele fosse um templo, um tabernáculo. Tanto é que, se você for ver, quando eles são expulsos do jardim, eles vão fazer o sacrifício na parte oriental da entrada do jardim, isto é, para o leste. Onde era a abertura do templo? Era virada para que lado? Para o leste. Então era que a entrada do jardim era para o leste, e quando eles iam fazer o sacrifício, eles iam para a entrada do jardim fazer esse sacrifício. Assim como qualquer pessoa que, quando ia para o tabernáculo, para o templo, oferecer um sacrifício, ele tinha que ir para a entrada do tabernáculo apresentar para o sacerdote. Só que eles não entravam, porque nessa época, quando tinha o jardim, não tinha um sacerdote ali. Então eles tinha um altar na frente do Éden, da entrada do Éden. Tinham 2 anjos com uma espada flamejante que não deixava eles entrarem, mas eles faziam o sacrifício ali. Então vamos lá, verso 3 do capítulo 4 de Gênesis. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Ele trouxe uma ovelha, um boi, um bezerro. Não, ele trouxe do fruto da terra. Ele era agricultor, tá? Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim, de sua oferta, não se agradou. Porque Jesus não quis aceitar o sacrifício de Caim. Porque não tinha o que ali? Não é porque assim, a gente ouve muito sangue, sangue, sangue. O sangue em si não tinha valor nenhum se não significasse o que? A morte. Se fosse assim, você podia fazer uma sangria do animal, fazer uns curativos e usava o sangue no outro sacrifício, depois no outro sacrifício. Não. O sangue aqui, ele é só uma expressão para significar o quê? Que tinha morrido um animal. E o objetivo era o quê? Era reproduzir aquela impressão que foi causada em Adão no começo. Isto é, ver o sofrimento de um animal. Por quê? Porque ali tinha que simbolizar a perda, a morte, o sofrimento de alguém muito maior do que eles mesmos, do que o próprio Adão, do que o próprio Caim, do que o próprio Abel, do que nós mesmos. Que era o sofrimento de Deus, de Jesus. Por isso que não tinha como aceitar, por melhor que fosse o fruto, não havia ali um sofrimento, não havia ali uma dor, não havia ali a perda de uma vida para sempre. É a Karen ali no fundo, é? Karen, você tem gato, não tem? 2. Já imaginou, Karen, ter que sacrificar a dor que você ia sentir? É isso que tinha que se reproduzir na mente do ser humano. Só que depois de um tempo, o que foi acontecendo? O ser humano foi perdendo essa sensibilidade. Ele não via mais dor e sofrimento na morte de um animal. Agora, Deus muda? Deus não muda. Olha que interessante aqui, Jonas. Jonas é um livro mais difícil de encontrar, mas vai ter aqui na tela. Jonas capítulo 4, a partir do verso 5. Olha que interessante isso daqui. Vai ser o primeiro de uma parte que a gente vai ler. Olha, Jonas estava revoltado, porque depois, Jonas é aquele que foi engolido por um peixe grande, provavelmente uma baleia, né? Que baleia, mamá? Uma cachalote, muito bem. É a minha bióloga de plantão ali. E aí vamos lá. Então Jonas 4, verso 5, a partir do verso 5. Então Jonas saiu da cidade, ele estava revoltado. Porque ele foi lá para dizer que a cidade ia ser destruída, Deus ficou com pena, porque o povo se arrependeu, e aí Deus resolveu não destruir mais. E Jonas ficou revoltado. Não, tem que destruir. Eu falei que ia destruir. Como é que eu vou passar de profeta Peba aqui? Ô profetinha Peba que eu fiquei aqui. Fiquei com a cara no chão. Falei uma coisa, né? É que nem a gente, pai, quando a gente fala que o filho faz uma coisa. Assim? Nossa, meu filho fala tudo.
Oi, filho, fala, como é seu nome? Cara de pintinho. Vamos lá. Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma enramada, né, de ramos, tipo uma tenda de ramos, e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Não é possível, vai ter que cair fogo nesse lugar. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Eita, agora Jonas estava bom. Estava bem, de boas ali. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Eita, né? Uma sombra. Não sei quantos aqui está dirigindo assim, tem um semáforo parado, você para, nem que seja 100 metros antes, só para ficar na sombra, né? Não sei se vocês sabem, isso daqui é uma coisa exclusiva, eu acho que daqui do Nordeste, eu não sei, mas eu sei que em São Paulo não existe isso. Não existe. Pode estar o calor que for. Eles não conhecem isso daí, essa técnica. Eles não conhecem, não sabem. Pode ter uma sombra linda e maravilhosa a 30 metros da faixa de pedestre. Eles vão avançar e vão ficar perto lá. E se você parar antes, vai rolar buzina. Ninguém vai entender por que você parou antes. Aqui não. O pessoal está de boas, parou antes, 100 metros, tem de boa, passa do lado. Ou então fica atrás também, se a sombra couber os dois. Sorte dele que achou a sombra, que chegou primeiro. Certeza, certeza. Então vamos lá. E Jonas estava nessa, achou a sombra lá e ficou, estacionou embaixo, né? Na verdade ele teve uma sorte maior ainda. A sombra estacionou em cima dele. Mas no dia seguinte, essa foi sujeira de Deus, hein? Ao subir da alva, enviou um verme, Deus enviou um verme, gente, o qual feriu a planta e esta secou. Em nascendo o sol, e para piorar ainda, Deus mandou um vento calmoso. Eu não sabia o que era calmoso. Para mim, calmoso era coisa de calma, né? Calmoso, aí eu fui ver. Não sei quantos de vocês já saíram assim, já vieram de avião aqui para Fortaleza. E aí, você chega naquela época do calor aqui, que abre a porta do avião, você sai assim, vem um bafo. Parece que tem um dragão do lado de fora, fazendo assim, ó. Não tem. A Lu achou que tinha. Sabem que sensação é essa? Meu, vem um negócio, pronto, isso aqui Deus mandou. Deus manda para todo cearense, quando viaja para fora e que abre a porta do avião. Deus manda para todos nós. Ele mandou para Jonas. Deus mandou um bafo para Jonas. De maneira que calmoso oriental, o sol bateu na cabeça de Jonas, não sei se ele era que nem eu, porque se fosse, piorou, de maneira que desfalecia, gente, estava quente, né? Imagina, né? Lá no Oriente Médio, pelo que pediu para si a morte, às vezes eu faço isso, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Eu sei que o Jadson já passou por isso num pedal, já pediu a morte, chorou, e contei, ó Jadson. Chorou até, falou que era melhor morrer do que viver. Isso, depois de quantos quilômetros, Jadson? 150? 60? Só, Jadson? Ah, não. 600? Brincadeira, vamos lá. Então perguntou Deus a Jonas, é razoável essa tua ira por causa da planta? O cara estava querendo morrer, só porque a planta tinha morrido, a fonte da sombra dele. Ele respondeu, Jonas era abusado. Ele era abusado. Não sei se vocês lembram, quando ele estava no barco, que o pessoal fez o sorteio para saber quem era a causa da tempestade, caiu sobre ele, ele falou, ele não era abusado, ele era radical. Ele falou, sou eu mesmo, me joga que a tempestade passa. Ele falou ou não falou? Falou. Pode me jogar, é que eu que estou fugindo de Deus, sou eu mesmo a causa, me joga que a tempestade passa. Eu não sei quantos aqui são assim que nem Jonas, mas o bicho era esquentado. Vixe Maria, ia sair faísca, hein? Então vamos lá. Ele respondeu, é razoável minha ira até a morte, sim, tipo, né? Tornou o Senhor,
tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, presta bem atenção, e também o quê? Muitos animais. Vocês perceberam que apesar de ter 120.000 pessoas na cidade, Deus fez questão que ele ia ter compaixão também de quê? De muitos animais. Ele fez questão de citar. Me acompanha aqui. Volta para Gênesis. Gênesis capítulo 8 agora. Gênesis capítulo 8, lá na história do dilúvio. Está Noé, a família dele, aquelas 8 pessoas lá dentro. Deve ter sido super agradável. Aquele cheiro bom ali na arca. Que a gente sabe que muita janela não tinha. Imaginem. Verso 1. Lembrou-se Deus de Noé. Ponto. Foi isso? O que está escrito mais? E de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus pensa nos animais? Pensa. Deus pensa nos animais. Ele se compadece dos animais? Se compadece dos animais. Vem comigo. Salmo 36, verso 6. Salmo 36, verso 6. Eu peguei só uma migalha assim de textos, tá, gente? Mas é porque a conclusão a gente já chega aqui, ó. A tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Os animais, eles são tão importantes que quando Deus foi escrever um texto na Bíblia com o próprio dedo, ele mostrou que se preocupava com os animais. Se você abre os mandamentos, quando ele fala assim, ó, lembra-te do dia do sábado para o santificar, 6 dias trabalharás e farás todo... O que é que ele fala? Nem tu, nem teu servo, nem tua serva. E aí quando ele passa mais para frente, ele fala, quem que também não é para trabalhar no sábado? Nem os seus animais. Gente, para pensar que a única parte da Bíblia que Deus resolveu escrever com o próprio dedo, com a própria mão, e que está aqui registrada, ele mostra que ele se preocupa com os animais. E nós nos preocupamos com a vida? Nós damos o valor devido à vida? Você pode estar pensando, não, aí chegou agora, o Christian vai falar sobre ecologia e tudo mais. Talvez, mas eu quero falar um pouquinho mais sobre isso com você. Você já parou para pensar a condição dos animais que depois de um tempo fazem parte da tua mesa? Você se preocupa como eles são cuidados, tratados? Eu não sei. Eu já trabalhei num laboratório, na época do doutorado, eu fazia pesquisa experimental. E eu posso dizer para vocês, os ratinhos que a gente usa para a experiência, eles são muito melhor tratados do que qualquer animal que é usado para alimento humano. Para vocês terem ideia, quando a gente vai fazer a eutanásia do animal, você tem que limpar todo lugar onde você vai levar. Você não mata o animal onde ele fica, para não assustar os outros animais, os outros ratinhos. Você tem que levar para um lugar, esse lugar ele não pode estar sujo de sangue, ele tem que estar completamente limpo,
para que o animal não fique estressado, preocupado, quando chegar naquele ambiente e sentir cheiro de sangue. Para que a morte dele seja a mais tranquila possível. Vocês acham que acontece isso com um animal que vai para a mesa? Você acha que no abatedouro de bois acontece isso? Você acha que num frigorífico acontece isso? Você já parou para pensar como é que são tratados as aves que são comercializadas? Os bois que são comercializados? Você já parou para pensar nisso? Você acha que Deus se preocupa com esses animais? Sim ou não? Todo mundo ficou quieto. A gente lê um monte de texto. Quer que eu leia mais? Eu leio. Eu mostro aqui que no Levítico, em Deuteronômio, tem várias leis falando que inclusive, você é proibido de maltratar qualquer tipo de animal, que até no sábado, se o animal cair num buraco, você é obrigado a ir tirar o animal do buraco, que você não pode colocar uma carga muito grande sobre o animal. Deus fez as leis se preocupando com o bem-estar dos animais. Na maior de todas as leis dele, ele coloca essa preocupação. A única vez que Deus sancionou o uso do animal para alimento humano foi circunstancial. Vou explicar a minha expressão. Não tinha como eles se alimentarem de outra coisa, porque eles não tinham como plantar nada ainda. Tinha sido depois do dilúvio, Deus falou assim, olha, agora vocês vão comer a carne. Claro, as carnes puras, limpas, agora vocês vão comer carne. Mas foi circunstancial, por quê? Porque não tinha plantação, tinha sido tudo destruído. O mantimento que eles tinham colocado na arca estava para acabar, não dava tempo de plantar, a planta crescer e eles poderem colher para comer. Eles iam comer o quê? Eles tinham que comer carne. É o único momento na Bíblia que você vê isso, porque é circunstancial. Mas aí você fala, mas aquele povo lá na Bíblia, eles comiam carne. Mas claro, você já visitou aquela região? Se você me perguntar se o esquimó pode comer carne, eu vou dizer que pode, ele não pode plantar, também é circunstancial. Agora a pergunta é, será que eu preciso sacrificar uma vida para eu me alimentar, e principalmente essas vidas da forma como elas estão sendo sacrificadas para eu me alimentar, ou será que eu estou mais preocupado em agradar o meu apetite do que com a vida, uma vida que Deus já provou e comprovou em sua palavra que Ele se preocupa? O que é mais importante? A única vez que eu encontro na Bíblia a sanção para alimentar-se de animal, a mensagem que passa é o seguinte: a vida do ser humano é mais importante que a vida do animal. Mas ela não fala assim, o prazer do ser humano é mais importante que a vida do animal. O apetite do ser humano é mais importante que a vida do animal. Em nenhum lugar fala isso. Em nenhum. Só que Deus, ele não faz as coisas isoladas. Deus, ele tem um porquê das coisas. Tudo é ligado nas coisas de Deus. Eu vou falar um nome para vocês, e eu quero se alguém saiba me dizer com que está relacionado esse nome. Chadwick Boseman. Alguém sabe quem é Chadwick Boseman? Quem falou aqui? Pantera Negra. O ator que fez o Pantera Negra. Do que ele morreu? Câncer de quê? De cólon. Cadê o Tiago? Tiago, qual é o maior fator de risco para câncer de cólon? Alimentação, que tipo? Alimentos carnes e gordurosos. Está falando alguém que é especialista nisso, tá, gente? Especialista nisso. Alimentos carnes e gordurosos. Maior fator de risco. Vocês já ouviram falar que tem alguma doença onde o seu principal fator de risco é abacaxi? Não, olha, a pessoa, fulano morreu porque ele teve uma doença causada por laranja.
Só se for roubar a laranja do vizinho. Só que a gente consegue falar várias doenças relacionadas à alimentação, carne. Por quê? Gente, você acha que é coincidência? Quando você pega antes do dilúvio, o pessoal vivia quantos anos? Era quase 1000 anos antes do dilúvio. Vai lá, dá uma olhada nas genealogias. Era quase 1000 anos. E depois do dilúvio? Vai caindo, mas caindo assim, vertiginosamente. Tem muita gente que interpreta errado, porque tem uma hora que Deus fala antes do dilúvio assim, ó, os teus anos não serão mais que 120 anos. Ele não está falando que ele ia diminuir a vida das pessoas. Ele está falando que dali a 120 anos viria o dilúvio. É isso que ele está falando. Deus não diminuiu, não foi Deus que diminuiu a vida do ser humano. Foi o ser humano que diminuiu a sua vida comendo carne. Eu vejo vários motivos para me abster do alimento carne, para evitar o alimento carne. Saúde é um deles. Mas não é o único. Não é o único. A salvação envolve a restauração. O sonho de Deus, que Deus tem para nós, é que a gente volte ao Éden. O sonho de Deus, porque se não fosse assim, ele teria apagado tudo e tinha feito uma coisa nova, não é assim? Ele não poderia ter apagado tudo e deu errado. Ele fez o rascunho, viu, Lu? O rascunho podia não ser só Adão, podia ser Adão e Eva. E aí deu errado, ele apagava e fazia uma coisa nova. Ele não fez isso, ele não apagou Adão e Eva. O sonho dele é o quê? Restaurar. Mas restaurar, quando a gente fala de restaurar, é voltar para alguma coisa no início. Qual era essa coisa no início? É que a gente dê o mesmo valor, que a gente tenha o mesmo conceito de vida que Adão e Eva tinham no começo. Para aquele casal que nunca tinha visto uma morte e viram pela primeira vez, que a vida tenha esse valor. A gente precisa ter uma mente transformada. A gente precisa deixar que Deus transforme a nossa vida, porque nós, por nós mesmos, nós seremos escravos do nosso apetite, do nosso bem-querer e do nosso prazer. Em todos os aspectos, não somente nesse. Mas hoje eu trouxe mais um aspecto para que vocês meditem. Para que vocês saibam a dependência que nós temos de Deus. Porque nós precisamos ser transformados, nós precisamos mudar nesse aspecto também. E se você se vê muito longe disso, se você se vê muito longe de sentir isso, de interiorizar isso, de colocar isso em prática, mais um motivo para nós cairmos de joelhos aos pés de Deus e pedirmos que Deus nos transforme. E Ele quer isso. Ele não quer levar para a nova terra seres que não conseguem viver sem o prazer do apetite, ou seja ele qualquer. Ele quer levar para a nova terra seres que tenham algo muito além disso. Que não sejam dominados por isso, mas que tenham o domínio sobre isso. Seres que vejam, acima de qualquer coisa, e absolutamente qualquer coisa, a maior de todas as aspirações, reencontrar o nosso Jesus. Eu queria convidar vocês a orarem comigo por isso. Vamos ficar em pé, quem puder. Quem puder, se quiser ficar sentado com o bebezinho aí, pode ficar. Vamos orar então, falar com o nosso Deus. Nosso bom Deus, nosso tão amado Pai. Senhor, quando nós olhamos para Cristo, nós vemos que falta tanta coisa ainda, Senhor. O Teu Filho, o Teu tão perfeito Filho, e nós tão pecadores, tão distantes disso. Mas quando olhamos para o sacrifício que Ele fez na cruz, Senhor, nós percebemos que esse sacrifício ele é maior do que qualquer coisa.
maior do que as nossas falhas, maior do que os nossos pecados, os nossos vícios. Mas depende da gente, né, Senhor? Porque a parte que o Senhor tinha que fazer, o Senhor já fez. Agora cabe a nós, Senhor, buscar em Ti essa transformação, essa renovação. Que o Senhor nos leve de volta ao Éden, Senhor. Nós precisamos tanto disso, Senhor. Não é bom ser escravos. Nós queremos a Tua liberdade, a Tua libertação. Queremos ser livres. Queremos ter realmente vida. Independente do sacrifício de outras vidas, mas uma vida em abundância, Senhor. A vida que o Senhor nos prometeu. Pai, particularmente eu quero Te agradecer por uma coisa. Eu, Christian, quando eu estava sentado antes de começar essa mensagem, o Senhor sabe que eu estava com muita dificuldade. A minha saúde não estava bem. Mas o Senhor me deu forças. E eu sei que hoje essa mensagem trazida aqui foi uma mensagem vinda de Ti. Eu quero Te agradecer por ter me capacitado para isso. Confesso que em muitos momentos eu duvidei que seria capaz. Senhor, abençoa as nossas famílias, Pai. Muitos de nós não lutamos sozinhos. Nós precisamos de Ti. Nossas famílias serem santificadas, serem guardadas, protegidas, blindadas por Ti. Fortalece-nos, Senhor, fortalece-nos para sermos também luz para este mundo, para cumprirmos a missão que o Senhor nos deixou. E nos perdoa, Senhor, por sermos tão imperfeitos, e completa aquilo que precisamos ser completados. Cuida, Senhor, da Tua igreja que hoje em todo o mundo se reúne. Cuida de cada um de nós, nas nossas lutas particulares. E Te agradecemos, Senhor, pedindo já que o Teu Santo Espírito esteja conosco nas classes bíblicas que acontecerão logo a seguir. Nós Te oramos em nome de Jesus. Amém.